Oi, 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 pessoal! Estamos aqui para mais uma aula e essa semana nós vamos falar sobre o movimento cubista, ok? É um movimento bem bacana, eu gosto muito particularmente. É bem fácil, não tem muita característica para ser apresentado. E nós vamos aqui então passar sobre a teoria de hoje, né? Nosso primeiro contato com esse movimento, então hoje nós vamos ficar mais aqui na teoria, ok? Então vamos lá. O cubismo, então, ele foi um movimento artístico que teve como os primeiros artistas o Pablo Picasso e o Georges Braque, tá? Foi por volta de 1907, teve início no século XX e é considerado um dos movimentos mais influentes desse período. Suas obras estavam de maneira sempre geométrica, certo? Então, as formas da natureza sempre são tratadas de forma geométrica. Assim, a representação do universo passou a não ter nenhuma obrigação com as formas reais do mundo. No entanto, não chegavam à subtração, pois as imagens retratadas ainda permaneciam figurativas, ou seja, ainda era reconhecível todos os elementos que estavam sendo retratados na obra, ok? Então, lá no comecinho do cubismo, tudo que era natural era retratado de forma geométrica, porém, não era abstracionismo, não era abstrato, era palpável. Uma flor continuava sendo uma flor, uma pessoa continuava sendo uma pessoa, um animal e assim sucessivamente, ok? Então, nesse comecinho, você trazia o que era normal para a geometria, porém sem tirar ainda a forma natural, ok? Os cubistas utilizavam os pontos de vista diversos e cambiantes. Deste modo, ao olharem para uma cadeira, por exemplo, e representarem na pintura os diferentes ângulos, de cima, de baixo, lado e cabeça para baixo. Assim, esses artistas tentavam capturar todos esses pontos de vistas em um único plano. Essa é a principal característica das pinturas cubistas. Então, o que acontecia? Não é apenas você ver algo natural e transformá-lo em geométrico. Ah, isso daqui dá para ser representado por um quadrado? Ah, isso daqui dá para fazer um triângulo? Não. O que é? É você olhar um objeto de diferentes ângulos, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, de outro lado, e você ir colocando todos esses ângulos de posições diferentes de olhar em um único plano. Então, você coloca uma cadeira, você vai representar uma cadeira, você desenha ela de todos esses ângulos em um único desenho, ok? Então, você poderia também colocar como forma geométrica e fazer esses planos de diferentes ângulos. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens, as duas são do Pablo Picasso. Aqui também, que eu esqueci de falar, também Guernica, tá? Que é da Guerra de Guernica, muito famosa essa obra aqui do Pablo Picasso. Em todas elas a gente consegue ainda ver, né? Pessoas, aqui a gente consegue ver animais, uma luz, ok? Aqui também uma mulher, aqui ela está escrevendo, aqui, nessa daqui, outras mulheres juntas, ok? Sem dificuldade nenhuma para a gente saber do que é que se trata. Aqui também temos a mulher chorando, conseguimos perceber que era uma mulher chorando, e aqui é o sonho, tá? Então conseguimos perceber também que se trata de uma mulher e que ela está dormindo. Como eu disse para vocês, no começo do cubismo, você ainda tem noção do que é que está acontecendo, mesmo sendo várias representações, vários planos, né, um ao lado do outro, como a gente pode ver aqui, os olhos dela, os dois estão de frente, as mãos estão de lado, uma está de lado, a outra está de frente.
Então, assim, são vários planos representados em um único plano. Tudo bem? Agora, o cubismo ele se subdivide em 2 fatores. O cubismo analítico, que ele vai de 1910 a 1913, então é o primeiro processo do cubismo, ok? Que ele se caracteriza em quê? A fragmentação da obra do artista decompõe a obra em partes, registrando todos os seus elementos em planos sucessivos e sobrepostos, procurando a visão total da figura em todos os ângulos no mesmo instante. Então, você coloca em um único rosto um olho olhando para frente, o outro olhando para o lado, um nariz para o lado, a ponta do nariz para frente, uma narina de ponta cabeça, a boca de outro ângulo, entenderam? Em um único rosto, vários ângulos diferentes de observação. O objetivo do cubismo analítico era de produzir uma imagem conceitual de um objeto, em vez de uma imagem perceptível ao visual. Em seu ponto mais alto, atingiu níveis de expressão que ameaçaram ultrapassar a compreensão do observador. Então, aqui a gente consegue ainda perceber que se trata de uma pessoa, né, um homem, aqui, ó, de terno, bonitinho, bem penteado, galanzão. Só que o que acontece? Nós temos aqui tanto o rosto quanto a roupa e o fundo, de novo, com várias formas de análise, ok? Tudo no mesmo plano. Essa primeira aqui, eu tenho várias formas de análise de um violino, ok? Ó, aqui a gente consegue ver a silhueta, aqui a gente consegue ver a alça, certo? Aqui nós temos uma cidade, conseguem perceber aqui as casinhas, tal. Aqui nós temos uma fábrica, ok? Aqui os coqueirinhos e aqui nós temos uma mulher tomando café. Bem perceptível, né? O que a gente tem mais dificuldade é a primeira imagem aqui do violino. O resto, a gente consegue ter bastante percepção. Observem aqui a xícara dela. Estão vendo que um lado está de frente e o outro lado está de cima para baixo? Isso é a captação dos ângulos do cubismo, ok? Então, olha lá. A segunda fase do movimento cubista é o cubismo sintético. Ele é de 1913 a 1914. E olha lá, aqui, ao contrário do analítico, as cores eram mais fortes e as formas geralmente vistas de um ângulo apenas, tentando tornar as figuras novamente reconhecíveis. As obras eram feitas através de colagem realizadas com letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal, peças, pequenas partes de jornal e até mesmo de objetos inteiros. Então, aqui a gente tem uma colagem, ok? Aqui, novamente, é de um instrumento. Várias obras retratam instrumentos. As que eu trouxe para vocês, a maioria retrata ou pessoa ou instrumento, ok? Então, aqui a gente tem as cores fortes, né? Azul, preto. E aqui os recortes de jornal. Belezinha? Olha lá. Aqui, então, nós temos um vaso em cima de uma mesa. Estão vendo que o analítico, além dele a gente ter mais facilidade de ver o que é que está sendo feito, você não tem vários ângulos de um objeto. Você tem um ângulo do objeto. Igual aqui o violão, você tem um ângulo dele só, certo? É como se você perdesse a perspectiva. O cubismo sintético. Você perde a perspectiva, então você vê as coisas de um plano só. É reto, entendeu? Não tem profundidade. A profundidade que
o cubismo analítico te proporciona. Você consegue ver um cubo, né? Vamos pensar assim, um cubo tem 4 partes. Então, o cubismo analítico, você consegue observar um cubo. Se você for retratar esse cubo no sintético, você vai conseguir ver apenas um quadrado. Compreendem? Então, olha lá. Aqui a gente tem também, ó, uma mesa de café com revistas aqui, um jornal, outro instrumento aqui, e esse daqui, que também é um instrumento, só que é mais fragmentado, porém, sempre com uma única visão de ângulo. Beleza, pessoal? Então, para finalizar, nós temos aquelas 3 perguntinhas lá no formulário, tá? São sobre o cubismo. Vocês vão responder as 3 bem tranquilo, super de boa para responder. Se vocês quiserem aqui, vem de novo, olha, mas não vai ter dificuldade alguma. Terminou? Encaminha o formulário e a gente se vê semana que vem. Beleza? Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.